Muito bem, pessoal, virada na raça do Palmeiras por 2-1 para cima do Red Bull Bragantino. O Verdão segue líder do Campeonato Brasileiro e agora com a boa distância do Flamengo, né? Então o Verdão conseguiu essa vitória gigante fora de casa. Então bora conferir a reação da mídia esportiva com mais uma vitória do Verdão, que está numa grande fase aí no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, né? O próximo jogo do Brasileirão já é contra o Flamengo, então o Palmeiras vai ter a oportunidade aí de aumentar essa margem de pontos, né, galera? Então bora conferir tudo isso aqui agora. Eu só peço para vocês, verifica se tá inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Do Palmeiras, que é líder do campeonato ainda, só que agora ainda abriu uma distância maior em relação ao segundo colocado, o Flamengo, que empatou com o Botafogo em 0-0, em que o Palmeiras venceu o Bragantino de virada. É bom lembrar que esse jogo era briga pela liderança, né? Bragantino com 1-0 virava líder do campeonato com o empate do Flamengo. Só que o Palmeiras, no segundo tempo, jogou muito melhor. Aí entrou em campo, né? Demorou. Primeiro tempo, o Palmeiras não estava em campo. Mas no segundo, o Palmeiras entrou em campo e conseguiu a vitória de virada. E abre 4 pontos de distância para cima do Flamengo, que ficou só no empate com o Botafogo. E a gente começa destacando essa vitória do Palmeiras. Vitor Birner, boa noite para você. Tudo bem, William? Boa noite a você, Celso Zelt, Calçade, Pedro, aos fãs do esporte. Excelente noite. Obrigado. Excelente noite. Como você disse, o primeiro tempo do Palmeiras bem abaixo, o Abel faz modificações, a gente vai dissecar isso, obviamente, ao longo do linha de passe. Para o segundo tempo, as mudanças mudam o Palmeiras. E eu acho que o destaque é porque o Flamengo, que a gente vai falar também bastante hoje, que fez um bom jogo, não conseguiu vencer o Botafogo. E o Palmeiras tem uma rodada de sobra. É verdade. Agora, de vantagem, porque tem 4 pontos e não pode ser ultrapassado na próxima rodada. E pega o Flamengo. Ou seja, Campeonato Brasileiro quente, o Flamengo, imagina o Flamengo indo para o Mundial 7 pontos atrás do Palmeiras. Ou seja, o Flamengo já está pressionado, obviamente nada está resolvido, nada será resolvido no primeiro semestre, mas a gente já vai ter semana que vem um jogo de muita pressão para o Flamengo e um jogo que o Palmeiras vai literalmente babando para conseguir o que o Abel quer, que é uma vantagem considerável antes do Mundial, no primeiro turno, já que, na minha maneira de ver, o Bragantino não está na disputa pelo título, só está nas primeiras colocações. Você chegou botando lenha na fogueira, Vitor Birner. Chegou chegando no programa, porque realmente, se a gente parar para pensar que na rodada que vem o Palmeiras recebe o Flamengo, o jogo vai ser em São Paulo. E olhando para o outro meio de semana, né? O outro meio de semana, o Flamengo não vai poder poupar jogadores, porque ele vai ter um jogo decisivo contra o Tátira em casa pela Libertadores. E o Palmeiras vai poder poupar pela Libertadores porque sua vida já está resolvida? Sim. Afinal de contas, já tem inclusive a melhor campanha. Aí, olha, Palmeiras amplia seu favoritismo no confronto. É cedo pra gente falar disso, mas essa realidade dos 7 pontos aí Mas eu não acho que o Palmeiras está jogando mais que o Flamengo. Não, Isso é pra perfeito, depois. perfeito. Esse é um ponto, esse é um ponto. A diferença é, o Palmeiras não joga tão bem e vence, o Flamengo mesmo jogando bem não vence. E essa é uma marca do Palmeiras, né, Pedro Ivo? Hoje, de novo, a gente estava lá na redação, fala, quer ver, ó, vai sair um gol daqui a pouco, vai abrir a porteira. Quer ver? Vai sair o gol do Palmeiras já, pimba, gol do Murilo e o Palmeiras foi lá e virou. Bom debate. Um abraço, Birner, Calçade, Celso, Vitor, fã do esporte com a gente. Acho que é um bom debate até para a gente amarrar esses dois jogos, das 6h30, que acabaram de acabar. Mas eu acho que não é por acaso essa coisa de Palmeiras não é tão brilhante, mas vence. O Flamengo também não foi brilhante, por mais que eu acho que tenha esse papo do Birner de quem está jogando. Mas o Flamengo não foi brilhante. Vamos dizer também que era um jogo muito difícil pelo time que estava do outro lado no Clássico do Rio. Vamos dizer também que era um jogo muito difícil pelo time que estava do outro lado no Clássico do Rio. E só para ampliar um pouquinho mais, você fala, né, do jogo contra o Flamengo na semana que vem, do Sport Cristal, que o Flamengo não, Palmeiras, acho que tem que poupar sim. E na sequência é o jogo contra o Cruzeiro, que também muito provavelmente vai ser um jogo importantíssimo de ponta de tabela. O Cruzeiro pode se aproximar ainda mais do jogo que acontece agora Contra o Galo. na tabela. Então eu acho que o Palmeiras, aí depois a gente vai ficar aqui se questionando, mas por que o Palmeiras está bem? Onde ele acertou? Ele acertou em construir os resultados. O calendário é igual para todo mundo. E, infelizmente, a gente precisa negociar muito com o calendário. É quando você vai abrindo uma gordurinha, você olha para trás, você está olhando para o lado, você está olhando lá para o Maracanã, o time que você está disputando não está exatamente como você do ponto de vista de pontuação, porque eu acho que o Toco Birner tem debate sobre o jogar, é interessante. E aí vamos voltar no time que não desiste, como você falou, nas mudanças do Abel, em quem entrega. O Palmeiras no segundo tempo é o time que começa... O Palmeiras não tinha muita ideia de como construir no primeiro tempo. É muito interessante que o Red Bull Bragantino faz em tirar o jogo por dentro ali do Estevão de novo por dentro.
o Palmeiras muda, que começa a ter um jogo pelo lado, começa a ter o Piquerez por ali, teve um jogo do Luiz. Foi o gol do Maurício, né? Maurício, o primeiro. Tá pra confirmar o gol do Maurício. Só que Murilo, o segundo foi do Maurício. Murilo, desculpa. Murilo foi o primeiro. Mas não é... Mas eu queria falar do gol do Maurício, desculpa. Vamos lá, que foi o Mas segundo. não é necessariamente um gol de dentro da área, um gol de triangulação, o gol começa pela esquerda, o jogo do Palmeiras não tinha no primeiro tempo. Então é um time que, quando está travado aqui, muda a peça, sabe de buscar, vai ampliando seu repertório a cada rodada. Acho que essa é a boa notícia de hoje. Não necessariamente a grande atuação, mas dentro do jogo e não é um adversário tranquilo. Muita gente vai perder ponto para o Red Bull Bragantino, muita gente não vai tirar espaço do Palmeiras como o Red Bull Bragantino tirou hoje durante o primeiro tempo. Então tem muito que comemorar, porque quando olha para frente, o calendário é ruim para todo mundo. Mas você começa a ter uma margem de negociação ali um pouco maior. Eu acho que isso, Calçade, tem muito a ver com o que o Abel falou. Às vezes a gente critica o Abel, porque o Abel às vezes é meio ríspido na coletiva e tal. Às vezes o Birner fala assim, às vezes o cara não sabe ganhar, o cara vai lá para a coletiva, fica mais leve e tal. Mas divirta-se. Né? Divirta-se um pouco. Enjoy, né? Como você gosta de falar, né? Enjoy. Enjoy não é comigo, mas divirta-se. E aí, Calçade? Usei essa palavra aqui. E aí, Calçade, tem muito a ver com aquilo que o Palmeiras estava preparando durante o começo do ano. Ah, mas olha só, já está sofrendo para classificar no Paulista, olha, as peças não estão encaixando, olha, não está dando certo. E me parece que o que a gente está vendo hoje, e ainda é cedo, é verdade, porque estamos em maio, mas o que a gente está vendo hoje é fruto de um trabalho do qual o Abel, ninguém em nenhum momento abriu mão, mesmo com críticas e cobranças. É cedo, boa noite. É cedo, mas eles já jogaram 35 partidas cada um, né? Eu não sei quando é que vai ser tarde. Cedo, depois do assim, Mundial, né? depois do Mundial. Esse calendário criminoso. Porque o que eu me divirto é quando a gente começa o ano aqui, no Lili Passe menos, mas outros programas gostam mais, de criar, por exemplo, o Birner inventou o cara a cara, né? E aí fica, quem tem melhor elenco? Quem é o elenco? É legal aquele momento. Calça. Você esquece todo o resto da temporada, que eles vão jogar 10 vezes por mês. Você esquece tudo isso, que os caras vão se machucar toda a rodada porque estão num nível de esgotamento absurdo. Né? É muito bonito analisar o futebol no papel. Só que o futebol no papel é 1% e os outros 99% você tem que esperar a realidade do jogo. E a realidade do jogo é o seguinte, o Palmeiras, por característica do seu treinador, de seu clube, de sua estrutura, jamais vai jogar um futebol. Pode ser que você encontre algo, em alguns momentos, sim, raros, um jogo que você classifica como bonito. Sim. O Flamengo, ele persegue mais esse jogo bonito. E ambos podem levar à conquista. Palmeiras tem um caminho, Flamengo tem outro. Tá? No mundo do futebol, são caminhos diferentes, são crenças. Aquilo que eles acreditam é totalmente diferente, embora os dois estejam certos. Um só vai levar, isso não quer dizer que o outro esteja errado. O que é o Palmeiras? O Palmeiras toma um gol e o Palmeiras continua jogando. E no segundo tempo ele vem melhor, ele vem com 2 trocas. O Palmeiras nesta temporada tem um time equilibrado no banco e em campo. E o Abel conseguiu encontrar o sistema. O esquema, ele pode mudar. O esquema é a interação de jogadores dentro de campo, mas o sistema, ele tem ali uma base. E ele vai trocando jogadores e ele mantém o time competitivo, sem grandes alterações estruturais. Mas ele continua batendo naquelas teclas com novos nomes. Então ele pode colocar um Maurício, hoje ele põe um Luigi, tem dias que ele tem o Flaco Lopes no banco, o Vitor Roque jogando, o Vitor Roque no banco, Flaco Lopes no campo. Então, o Palmeiras tem, num formato que a gente sabe que começou lá em 2020 com o Abel, um elenco um pouquinho mais parrudo para suportar essa loucura que a gente chama de futebol brasileiro. Então, é isso que ele fez hoje. O Bragantino estava animadão, né? 1-0 no Palmeiras, o Palmeiras continuou jogando. E no segundo tempo houve uma mudança. Aí tem treinador para isso, tem jogador querendo vaga para isso. E ele vence o jogo de virada. É lindo de ver, mas ele é eficaz. E essa eficácia que ele tem também traz beleza para o jogo. Porque é o que todo mundo quer. Ganhar o jogo e continuar fazendo aquilo que acredita. E o Palmeiras faz. Vai ser campeão? Não sabemos. Mas ele já encontrou novamente a rota. Até precisar estabelecer mudanças como acontece em qualquer liga do mundo. Importante dizer, né? Hoje o Abel não estava no banco, porque foi expulso no jogo contra o São Paulo, né? E o Palmeiras, além do Michael, além do Bruno Rodrigues, que já são ausência já de algum tempo, né? O Bruno Rodrigues, então, desde o ano passado.
Também não teve o Vitor Roque, a avó do Vitor Roque faleceu, né? O Vitor Roque pediu dispensa e tal. Talvez tenha uma dispensa de mais dias, não joga pela Copa do Brasil essa semana. Ceará. Não é dos confrontos mais fáceis. Não, pegou o pior adversário. Times. Pegou o pior adversário, o Palmeiras. Mas fez o resultado fora de casa. Exato, né? 1-0. E também não jogou o Paulinho, que aí é o tal do controle de carga. Quer dizer, o Palmeiras com desfalques importantes. E mesmo assim conseguiu a vitória. Quer dizer, o Palmeiras com desfalques importantes. E mesmo assim conseguiu a vitória. Professor Celso Zelt, tudo bem, meu querido? Tudo bem, William? Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Quando você tem um trabalho acumulado, o técnico nem precisa estar em corpo presente, que era o caso hoje do Abel, né? Estava o João Martins. Essa vitória passou muito pelas mudanças para o segundo tempo. Aliás, até certa altura do segundo tempo, o Palmeiras ainda não tinha deslanchado. Tudo que você falou é verdade, essa vitória tem que ser muito comemorada. Não vamos nos esquecer que o adversário, se vencesse como estava vencendo, seria o líder do campeonato. É um adversário de qualidade. Não é um confronto do peso de um Flamengo e Botafogo, mas eu vi um paralelo entre os dois jogos hoje. Os dois considerados grandes e brigando pela liderança do campeonato, tanto Flamengo quanto Palmeiras, foram colocados em condições desconfortáveis pelos seus adversários. E o Palmeiras deu melhores respostas. O Palmeiras, do segundo tempo, acabou fazendo tudo aquilo que se pedia por quem assistiu à primeira etapa. Mais jogo pelos lados, opção, é certo, mudaram os nomes, mas mudou principalmente o jeito do Palmeiras jogar. Enfim, o Palmeiras achou uma solução contra o Bragantino que o Flamengo não achou contra o Palmeiras. Muito poucas chances de gol, né? Se você contar nos dedos, teve 2 chances reais muito poucas chances de gol, né? Se você contar nos dedos, teve 2 chances reais no primeiro tempo, 2 no segundo, uma para cada lado. Mas no frigir de todos esses ovos aí, o Palmeiras vai se mostrando mais constante. Há muita discussão sobre as qualidades dos elencos de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras talvez não tenha esse elenco tão cintilante, tão vistoso, mas é um elenco mais equilibrado. O Palmeiras tem soluções, agora hoje menos em relação ao ataque, mas entraram garotos que acabaram dando conta do recado. Então, o Palmeiras do Abel está muito próximo, por essa conta que o Vitor Birner fez, é uma conta importante, de ir para a parada com uma certa tranquilidade. Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras conseguiu vitória importantíssima aí, virada na raça aí do Verdão, né? Então o Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro, né? Agora, próximo jogo aí contra o Flamengo, então vai ser bem interessante o Palmeiras conseguir ganhar do Flamengo na próxima partida aí. Vai abrir uma margem aí boa de pontos aí, né? Agora conseguiu se distanciar ali do segunda colocação. Então o Flamengo acabou empatando contra o Botafogo, né? Então o Palmeiras quase ali deixa escapar a vitória, né? Contra o Red Bull Bragantino. Fez uma virada, um segundo tempo aí sensacional, né? Tava no primeiro tempo aí perdendo de 1-0 pro Red Bull Bragantino, né, galera? Então o Palmeiras segue consistente aí, conseguiu mais uma vitória importante para dentro, fora de casa, né? Quem quer ser campeão precisa ganhar fora de casa e o Palmeiras está conseguindo fazer isso aí, né? Mesmo que seja placar um pouco mais apertado ali, ele está conseguindo responder dentro de campo e essa vitória, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, quem foi o destaque aí dessa partida do Verdão aí que conseguiu a vitória importante e a virada na raça, galera. Vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!